Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portanto, no fundo, é uma nova perspectiva de acompanhamento ao idoso. O idoso continuar na sua própria casa, claro que lhe dá uma maior qualidade de vida. Ele está no seu meio natural de vida, mantém as suas refeições, os seus horários, os seus vizinhos, os amigos. Portanto, tem mais facilmente os contactos que foi tendo ao longo da vida. E o que nós fazemos, no fundo, é também tentar, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que já existe e não impor novas regras, novos ciclos que eles não estão habituados. Portanto, o que queremos é, no fundo, manter a vida que o idoso tinha antes e que essa autonomia, que a autonomia seja, portanto, preservada o mais tempo possível. E é o que fazemos também. Eu penso que este conceito também do apoio domiciliário em Portugal ainda não está muito divulgado. As pessoas tomam como apoio domiciliário apenas o que algumas instituições fazem, que é o ir levar refeições a casa, fazer a higiene pessoal, e o que nós fazemos vai muito para além disso, que nós fazemos acompanhamento permanente à maioria dos nossos utentes. Acompanhamento permanente, portanto, é um serviço de 24 horas, a pessoa está acompanhada de dia e de noite, sempre por alguém que vai rodando por turnos, portanto, por funcionários nossos que vão rodando por turnos. E desta forma conseguimos, assim, manter alguma qualidade de vida, muitas vezes até em situações de utentes que já estão acamados, que têm complicações já sérias de saúde. Eu penso que o que acontece é que as famílias pensam que não existe uma resposta, muitas vezes, e acabam por direcionar estes idosos para uma instituição. Sim, eu acho que é muito importante que o idoso esteja ativo cognitivamente, que sejam feitos jogos, algumas tarefas de estimulação em conjunto, até, portanto, não só dizer, olha, faça isto, mas sim, nós fazermos com a pessoa. Isso é muito importante que aconteça, e até há estudos que dizem que as pessoas que tiveram essa atividade cognitiva mais acentuada ao longo da vida são as pessoas que retardam mais, por exemplo, as doenças neurológicas como o Alzheimer ou o Parkinson. Portanto, acho que faz todo o sentido nós investirmos nessa parte e não deixar o idoso pendurado a um canto, simplesmente a ver uma televisão, como dizia a colega. Poderia haver uma abordagem mais científica, porque os dados estão aí. Ainda existe Sim. uma abordagem muito de colmatar essas necessidades, que nós entendemos que sejam necessárias, mas já existe. Envelhecer é um processo. Sim. Não é um dia que a pessoa acorda e está velha, não é? Sim. No fundo já existe essa abordagem científica, mas eu penso que talvez seja mais fácil, ou é uma coisa já que existe mais tradição em levar as pessoas até uma instituição. A nível teórico, portanto, a institucionalização não é boa em qualquer fase da vida, seja em crianças, seja em idosos. Portanto, eu penso que o mais difícil ainda será na terceira idade, em que a pessoa tem uma vida inteira em que está habituada às suas rotinas, aos seus amigos, aos seus laços que tem no sítio onde vive, etc., e ser retirada da sua casa para ser muitas vezes depositada numa instituição onde fica muito desamparada, sem esses laços, sem a família por perto, muitas vezes, e muitas vezes também com poucas atividades. Nós costumamos dizer também que pinta-se um nome muito bonito para os lares de idosos e chama-se lar, mas eu penso que o verdadeiro lar é a nossa casa. Esses sim são os nossos lares. Portanto, eu se calhar até chamaria um bocado os lares de idosos de asilos, porque no fundo eles são asilos e não lares. Lares são as vivências que a pessoa já teve naquele espaço, são os afetos, as emoções, as ligações que têm familiares ou com amigos naquele sítio. Muitas vezes os idosos até já perderam, portanto, o seu companheiro e acabam... A solidão acentua-se. A solidão acentua-se, mas estando no seu espaço natural, onde tiveram as suas vivências, onde têm as suas recordações, a pessoa sente-se mais enquadrada. Eu penso que faz sentido, apesar de, no nosso modelo especificamente, muitas vezes o que temos, portanto, temos cuidadoras em casa do utente, que muitas vezes são de uma geração diferente, são pessoas normalmente mais novas, se bem que temos muitas pessoas também de meia idade.
até damos alguma preferência a pessoas de meia idade. Porquê? Porque têm uma proximidade cultural com o idoso maior e conseguem muitas vezes ter o mesmo tipo de gosto ou fazerem o mesmo tipo de atividade ou irem em busca de algo que até satisfaça as duas partes, não é? E acho que isso é muito interessante. Agora, muitas vezes o idoso em casa também não tem acesso a este tipo de atividades como é o vosso projeto, por exemplo. Isso parte também de cada família. Eu costumo dizer que quem nos procura, normalmente quem procura algo alternativo aos tais asilos, aos chamados lares de idosos, muitas vezes são os bons filhos, porque normalmente quem nos procura são maioritariamente os filhos, ou portanto alguma família mais próxima. O idoso tem muita dificuldade em admitir que já precisa de um acompanhamento, em que precisa de uma supervisão, então é a família que acaba por nos contactar e chegar até nós e pedir este tipo de acompanhamento. E nós costumamos dizer que são os bons filhos que também tiveram bons pais, portanto eles procuram o melhor para a sua família e claramente eles sabem que ao estarem a procurar uma solução desta para os seus familiares, sabem que lhes estão a dar o melhor possível, uma qualidade de vida digna, portanto muito diferente da tal institucionalização que falávamos há pouco. Agora, de família para família vai variando o tipo de atividades que as pessoas gostam de fazer ou que estão habituadas a fazer ou que podem também consoante a sua zona, até porque a nossa zona de abrangência ainda é bastante grande e há zonas que têm muitas atividades culturais, há outras que nem tanto, que têm outro tipo de atividade. Por exemplo, ainda ontem tinha uma senhora que me mandava uma fotografia, uma cuidadora nossa com a nossa utente que foram almoçar fora. Pronto, é uma pequena coisa, mas quer dizer, tem um significado. Exatamente, tem um significado e, portanto, também é importante dizer que, diferente, ao contrário do que existe nas instituições, aqui neste tipo de apoio, principalmente no apoio permanente, existe quase uma relação familiar, porque a pessoa está o dia inteiro na casa do utente. Portanto, ao fim de um mês, a pessoa já é quase da família. É uma perspectiva completamente diferente de termos duas cuidadoras que tratam de 10 idosos, por exemplo. Aqui a relação muitas vezes é duas cuidadoras só para um idoso, que vão rodando por turnos e, portanto, há uma relação muito mais próxima. E a partir daí virão outras coisas, portanto, as saídas à rua, o acompanhamento. Acho que era importante haver um estatuto, mas não só um estatuto, como a Lara falou também, a própria sociedade ter a consciência do que é ser idoso e respeitar os idosos de outra forma, que é aquilo que não se faz hoje em dia. Muitas vezes encara-se o idoso quase como um mono, uma pessoa que está ali, um peso para as famílias e muitas vezes sem uma grande solução para... As famílias também muitas vezes nem sabem o que fazer e nem sabem que apoios poderão ter em termos de conseguir colocar os seus idosos ou ter um apoio, seja ele de que forma for. O que acho que é muito importante também, para além desta perspectiva do respeito ao mais velho, ao idoso, seria também o próprio Estado poder apoiar coisas como o apoio domiciliário, como alguns lares também privados. Penso que seria importante e é uma grande falha em Portugal, porque muitas vezes as pessoas têm reformas que são mínimas e não conseguem de maneira nenhuma ter um acompanhamento e daí muitas vezes vem a solidão, vem o abandono, vem a depressão e muitas vezes isto acaba por ser ter um efeito um bocado de bola de neve, que é o idoso quando está satisfeito, quando gosta e a família também gosta do serviço que estamos a prestar, muitas vezes diz aos amigos, diz aos familiares, diz aos vizinhos que estão mais próximos e muitas vezes acabamos por ter novos utentes que são muito próximos geograficamente uns dos outros. Temos também outros que estão completamente afastados e isolados porque nos encontraram na internet ou por algum amigo, mas que mora num sítio distante. Também acontece isto. Agora, acho que é muito importante também nós percebermos onde é que estamos, qual é o sítio onde estamos a fazer o acompanhamento e saber que respostas também existem na zona para poder, de alguma forma, integrar os idosos em algum tipo de atividades, em alguma coisa mais lúdico, porque no nosso caso
a cuidadora é também a animadora sociocultural. Portanto, e confidente, muitas vezes. E confidente, e amiga, e às tantas quase familiar, e às tantas também se chateiam, porque existe excesso de convivência. Também todas acontece. as famílias têm um momento, pelo menos um momento. Exatamente, também acontece. Mas pronto, de qualquer forma, o utente, tanto connosco, pode até chegar ao ponto de ruptura com a cuidadora e pedir-nos para substituir, e nós podemos trocar as pessoas de casa para casa, por exemplo, de maneira a que a pessoa não esteja, no fundo, a aturar alguém que já se fartou, que não gosta por algum motivo na sua própria casa, que isso é muito normal. importante. Exatamente. Aliás, não é por acaso que a domicílio escolheu o coração como o seu logotipo. No fundo, nós temos que ter essa missão e temos que escolher sempre pessoas que tenham a parte humana muito em cima. É isso que procuramos nas entrevistas que fazemos, na seleção de pessoal que fazemos. É sempre não só a experiência profissional ou os cursos que a pessoa tem, mas sim esse lado humano, essa proatividade em torno de fazer o melhor possível pelo outro, pelo próximo. Nem sempre é fácil encontrar. Isso tem muito a ver, mais do que com qualquer formação, tem mais a ver com, no fundo, a educação que a pessoa teve, a sua formação base, e é isso que nós tentamos enquadrar na nossa estrutura. São pessoas que realmente tenham essas qualidades humanas. Eu acho que, se calhar, tem que partir dos nossos governos essa tal consciência de que idosos precisam, que passam mal, que têm reformas muito baixas e que não conseguem de maneira nenhuma fazer face às necessidades do dia-a-dia com as reformas baixas que têm. Há outros que têm reformas mais altas e que podem recorrer a outro tipo de serviços, mas são uma minoria, claramente. Pelo que acho que as pessoas deveriam ser, talvez não apoiar diretamente a instituição, mas apoiar diretamente o idoso, para que ele possa escolher para onde quer ir, qual a sua solução, qual o seu caminho a seguir. Portanto, devia haver um cálculo, portanto, que devia haver algo que medisse, portanto, quais são as possibilidades de cada um e que houvesse um complemento para que o idoso conseguisse sobreviver da melhor forma, tendo alguma qualidade de vida e dignidade, que é isso que muitas vezes não acontece.